Bom, e a gente fala agora sobre emprego, porque o Brasil criou 255 mil, na verdade, e 500 vagas em fevereiro, olhando para esse mês que passou agora. Dados são do CAGED, foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Trabalho, e os dados vieram, gente, abaixo do previsto. Você vai ver, então, esse resultado que saiu agora há pouco à tarde. Os analistas esperavam, no mínimo, 269 mil vagas criadas. No fim, foram 255 mil vagas criadas, 255.300 vagas criadas. Em janeiro, para a gente comparar, o Brasil tinha criado 112.300 vagas de emprego. E aí, na comparação anual, a queda acabou sendo bem expressiva, porque em fevereiro do ano passado foram criadas 440 mil vagas. Todos os setores econômicos, serviços, indústria, construção, agropecuária apresentaram saldo positivo no período. Só Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte e Acre tiveram mais demissões do que contratações. O destaque positivo vai para São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Especialmente São Paulo, tá? Onde foram criadas 111 mil vagas, quase 50% do total aí do país no período. O salário médio, por sua vez, foi de R$ 2.346, é uma redução de 2,3% em relação a janeiro, quando havia sido de R$ 2.400. Durante a coletiva de imprensa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele falou o quê? Que a queda se deu pelo feriado de carnaval, que no ano passado foi em março. Para Marinho, então, ele disse inclusive que, considerando a conjuntura de guerra, juros altos, é preciso ficar atento nos próximos meses, mas que, dado o contexto, o governo vê o saldo do documento como positivo. Vamos seguir falando então sobre esses dados para entender um pouco mais agora com Rafael Pérez, economista da Suno Research. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Muito bom estar aqui com vocês e com todos que nos assistem. Muito bom estar contigo de novo e quero justamente te ouvir sobre esse cenário. Faz sentido a explicação do ministro diante desse dado que veio bem menor, inclusive da projeção que estava sendo a expectativa, e não só isso, olhando para o ano passado também a gente acabou caindo bastante na criação de vagas. Olha, Muriel, faz um pouco de sentido sim, porque como o carnaval ele acaba influenciando muito esse calendário, ano passado caiu em março, esse ano caiu em fevereiro, então faz um pouco de sentido sim. Mas acho que o que está por trás de tudo isso é muito mais essa reafirmação, né, esse dado reafirmando que o mercado de trabalho está perdendo tração, né, está desacelerando de forma relevante. Se a gente olhar os últimos 3 ou 4 dados, todos vindo abaixo do esperado, né, a gente estava com exatamente a expectativa de algo próximo de 270 mil, veio 255. Então, isso está em linha justamente com essa desaceleração da economia brasileira, né? A gente está perdendo força, a atividade econômica vem arrefecendo, né? Então, isso justamente está ligado a esse movimento. Mas vale destacar que ainda assim são 255 mil vagas. É um número expressivo, também mostra um outro lado da moeda, que é justamente o fato de que a gente tem um mercado de trabalho que ainda está resiliente. Ele não está numa espiral forte de queda, né? A economia brasileira, apesar de estar desacelerando, ela dá sinais de resiliência, principalmente no mercado de trabalho. Mas é fato de que a gente já tem observado uma criação bem mais baixa que anos anteriores. Inclusive, nesse ano de 2026, a gente acredita tem a menor criação de vagas, né, no fechado do ano dos últimos 5 anos. Pois é, isso é um reflexo também direto do cenário de taxa de juros alta, em mais de 15% durante longos meses. Como é que você enxerga isso? Eu acho que você foi exatamente no ponto, Muriel, porque com uma taxa de juros que agora está 14,75, mas ainda muito elevada, isso tem impactado muito aqueles segmentos que são mais dependentes de crédito, né, são mais dependentes de financiamento. Leia-se principalmente varejo, indústria, investimentos como um todo. Então, muitas empresas vêm deixando de investir, vêm deixando de expandir sua produção por conta desses juros muito mais elevados. Isso acaba levando uma demanda muito mais baixa por trabalho, né? Não à toa a gente tem observado esses dados. Se a gente pegar em qualquer métrica recém, né, pegar acumulados dos últimos 12 meses, a média dos últimos 3 meses, todas vêm arrefecendo de forma bastante relevante. Ou seja, sinal de que o juros está batendo muito na economia, né? A gente vem observando que o Banco Central, né, vem justamente comunicando esse ponto, olha, a economia está moderando, o mercado de trabalho tem perdido força, inclusive isso tem favorecido uma desinflação maior daquela inflação de serviços, né? A inflação vem caindo um pouco mais por conta desse movimento, mas de toda forma, o que eu gostaria de destacar é isso, é um mercado ainda resiliente. A gente deve observar a economia brasileira, né, a taxa de desemprego, o mercado de trabalho como um todo, ainda assim, né, com diversos indicadores
em mínimas históricas, né, ou máximas históricas, por exemplo, salários ainda em máximas históricas e tudo mais. Mas esse é o ponto, né? O mercado de formal vem sentindo, sim, muitos efeitos da política monetária restritiva. E aí coloca o próprio Banco Central numa situação complicada, porque a gente tem esse cenário de guerra, essa grande instabilidade, e eu queria entender como é que você enxerga justamente essa dualidade, porque a gente tem um cenário em que, se olhasse só para a guerra, o Banco Central não cortaria os juros jamais. Mas a gente tem agora o próprio mercado de trabalho dando sinais de que talvez seja necessário um corte. Como é que você enxerga, talvez, novos cortes mais pontuais, menores ao longo dos próximos meses? Qual que seria o caminho, nesse caso, para tentar evitar um choque realmente quando a gente olha para esse cenário de vagas no mercado de trabalho? Muriel, me parece que o Banco Central, quando a gente olha agora, né, em retrospecto, né, nos últimos meses, nos últimos anos, o Banco Central acertou muito em ser mais cauteloso, né, porque pedia-se muito cortes das taxas de juros lá atrás. O Banco Central segurou bastante, mostrou que ele precisava de mais dados, ele demonstrava cautela, não tinha pressa para cortar juros. Então, o Banco Central, de certa forma, ele está até sendo um pouco premiado, porque mesmo com esse choque externo, né, aumento dos preços de energia, preço de gasolina, isso tende provavelmente a bater na inflação. Mesmo assim, o Banco Central ele criou uma gordura muito importante que faz com que ele agora, mesmo diante desse choque, ele ainda tem espaço para cortar as taxas de juros. Justamente porque a gente chegou ali numa taxa de juros de 15%, a máxima dos últimos 20 anos, um juros real de quase 10%, é muita coisa para uma economia. Então, mas isso tem permitido que o Banco Central, olha, talvez eu não consiga cortar todo aqueles juros que eu poderia antes da guerra, mas ainda assim eu tenho espaço. Então, a magnitude dos cortes, né, talvez não seja igual ao que poderia ser antes, mas ainda assim o Banco Central consegue ali cortar pelo menos 200, 250 basis points na nossa visão, né, dois pontos percentuais e meio, né? Então, ainda existe espaço por conta disso. E também porque o Banco Central, apesar de ele estar focando na inflação, obviamente que ele olha para a atividade econômica. E ele já observa que, por exemplo, né, medidas importantes para ele, como o mercado de trabalho está desacelerando, o hiato do produto, que é aquela diferença entre o que a gente está crescendo em relação ao que a gente poderia crescer, né, nossa capacidade de crescimento, está ficando mais neutra, ou seja, as pressões inflacionárias estão diminuindo. Então, acho que isso ainda permite o Banco Central conduzir a política monetária, né, conduzir uma flexibilização monetária. Né, a grande dúvida é até quanto que ele vai conseguir cortar. Mas aí acho que vai depender muito da duração do conflito, né, de quanto a gente vai conseguir observar esses patamares aí do petróleo, né, do Brent, que são aí bastante elevados, muito mais do que o Banco Central imaginava no início do ano, né? Ou seja, o ideal é que enquanto a guerra está rolando, o ideal seria não cortar os juros e aí deixar para outros meses, ainda na expectativa de que talvez essa guerra termine já nos próximos dias, próximos meses. Como é que vocês enxergam? Me parece que ainda existe espaço e o Banco Central pode continuar nesse ciclo, né? Tanto que no comunicado e na ata ele deixa bem claro, iniciamos um ciclo, né? Então, acho muito difícil até o Banco Central parar agora. O que o Banco Central pode fazer é, se antes do choque, né, que está vindo lá de fora, do conflito do Oriente Médio, ele poderia cortar talvez meio ponto percentual, tá? Agora ele vai ser um pouco mais prudente e cauteloso. Então, ele vai cortar talvez 0,25, né, e de forma um pouco mais lenta esses cortes, justamente para aguardar e ter mais informações para saber o que esperar desse conflito, se ele vai acabar logo, se ele vai ter impactos mais transitórios ou um pouco mais duradouros. Então, me parece que na próxima reunião de abril, nós aqui na Suno acreditamos que ainda existe espaço para um corte de 0,25. Caso o conflito se encerre nas próximas semanas, aí na reunião seguinte, né, aí sim talvez o Banco Central já consiga aumentar esse ritmo de cortes, a magnitude dos cortes. Mas me parece que o Banco Central ele vai prezar pela cautela por enquanto, né? Porque ainda é um conflito muito recente, fez um mês agora, né? Isso já está mantendo o preço do Brent em patamares muito altos, muito acima do esperado, mas ainda assim acho que existe espaço para o Banco Central continuar esse ciclo de cortes, só que de maneira mais prudente. Muito bem, Rafael Pérez, economista da Suno Research. Obrigada mais uma vez pela conversa, viu? Boa semana por aí. Muito obrigado, Muriel, para você também. Obrigada.